Olá, gente, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado super especial, querido do coração, Valdemir Graia, falando sobre alguns temas que são inquietações humanas, né? Hoje a gente está aqui para esquecer da psicologia e falar com o coração mesmo, né? Deixa a psicologia de lado, deixa os estudos de lado, o que ele vê na vivência dele, que eu tenho certeza que é muito rico, né? Que a gente fala com a alma e mais do que com qualquer outra coisa. Amém. Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Então, nós vamos para o nosso primeiro tema de hoje, vamos falar sobre maturidade versus imaturidade nos dias de hoje. Val, como é que você vê as pessoas no dia a dia nesse quesito aí? Ok. Bom, dentro da minha função, a gente trabalha muito procurando ajudar as pessoas a desenvolver os seus potenciais, a superar os seus limites, enfim, a se construírem na vida. Perfeito. E uma dificuldade muito grande que a gente tem com as pessoas é que elas não têm a idade emocional acompanhada da idade que elas têm lá no RG, no registro, entendeu? Perfeito. Então, às vezes, para se relacionar bem com alguém, você tem que sempre partir do seguinte princípio. Tá bom, ele tem 40 anos de idade, mas emocionalmente quantos? Exato. Às vezes tem 12, 15, ou seja, as pessoas elas se perdem nos ciclos da vida. Ou seja, elas não enfrentam as coisas que precisam enfrentar e não crescem no nível que precisavam crescer. Hoje você tem muitas pessoas que sofrem pelo simples fato de que elas resolveram não amadurecer. Certo. Tem um texto bíblico, posso falar dele? Oh. Que é de Coríntios, em que Paulo ele sintetiza a questão de maturidade numa frase só. Certo. Ele diz, olha, antes eu pensava como criança, falava como criança e agia como criança. Mas agora que eu cresci, eu abandonei as coisas de criança. Então eu penso que quando a gente conversa com alguém, você pode rapidamente distinguir ou definir a idade dela, ou seja, se ela é uma pessoa madura ou não, pelo que ela fala, quais são os assuntos que ela aborda. Às vezes criança não quer conversar de carrinho, de brincar, coisa que me dá satisfação, alegria. Os assuntos têm que ter a ver comigo, nunca tem que ter a ver com o outro. Então uma pessoa que não consegue falar do outro, ela só consegue falar de si como uma criança faz. Exato. Ela é uma pessoa que não cresceu, ou seja, sempre ela é o centro das atenções. Então, ela pensa como criança. Uma criança, ela pensa de que forma? Pensa nela também. Tá. A criança é um egoístazinho. Os pais não podem ficar ofendidos aqui, mas é verdade. É natural. Eles são É egoístazinhos. natural, sim. Então, ele só pensa em função dele. Sim. Tipo, os lugares para onde eu vou, eu gosto. Eu estou num lugar, eu quero ficar aqui. Então, ele pensa como criança. Ele também só fala como criança. A criança não tem problema em ofender. Às vezes ela é bem educadinha, mas que ela vaza às vezes. Até os bem educadinhos de vez em quando, tipo, fala como criança, não fala de forma construtiva, não tem uma fala que você possa argumentar de igual para igual. Muitas vezes a gente precisa, entenda no bom sentido, baixar o padrão, vamos dizer assim, pra entrar numa na área que vibe você da já pessoa, evoluiu. Exato. para poder atingir ela, se acessar a pessoa. Agora você fica perdido, porque mesmo eu sendo, me achando maduro em algumas áreas, tem umas áreas que eu me acho super infantil. Boa. Eu cuido das minhas crianças também, é como se morasse dentro de mim. Mas Eu acho que isso é com quase todos nós, moram algumas crianças, entendeu? Certo. De repente você é super adulto numa área, é responsável nisso, é bom naquilo, puxa, bom de papo nisso, naquilo você domina, mas na hora que você cai, por exemplo, na área de relacionamento, é um meninão. Tá. É uma molecona, entendeu? Então, acontece muito isso, é a pessoa que ela desenvolveu-se em muitas áreas, mas não Não em outras, o que é natural. E aí é uma tristeza, porque como é que você pode, por exemplo, ter 50 anos de idade e ter desejos emotivos de quem tem 15? Sim. Fica uma doidura. É muito Uma pessoa difícil, né? infeliz. E é difícil. Sem dúvida. A imaturidade é difícil para todo mundo lidar, é difícil para todo mundo que está perto, assim, né? Quando a pessoa não tem aquilo bem desenvolvido, é uma questão difícil para lidar. Você vê a pessoa imatura, por exemplo, nas reações do dia a dia, quando ela é contrariada, quando acontece alguma coisa que foge, Não aceita. né? Eu vejo bastante isso. Nossa, isso é um sinal de que naquele assunto aquela pessoa... É o que você falou que eu acho que bacana para ficar aqui hoje, gente, que a pessoa não pode ser catalogada, né? Esta pessoa é imatura, que ela é... Mas assim, aquela tem momentos de maturidade naquele assunto e aquela outra naquele outro. Ou áreas de maturidade. Né? Áreas. Áreas de proteção. Raquel, eu falo muito, você precisa me cortar, tá bom? Agora, deixa, fala. Agora, veja bem, essa questão da imaturidade é uma questão que eu tenho que tomar uma posição. É porque eu não tenho mais papai e mamãe para me educar. Eu tenho a vida e a vida não tem piedade de ninguém. Não. Tá? Você vai ser uma pessoa infeliz em todas as coisas. Por exemplo, eu vejo pessoas imaturas nos negócios. Ele acha que é simplesmente abrir uma porta, começar algo e vou arrebentar. Não é assim. Não. A vida tem processos, não é verdade? E conforme a gente aprende,
a gente cresce, a gente amadurece, aquilo pode dar certo. Eu vejo muito isso, como a gente falou, em relacionamentos. Sim. Você não está entrando numa aventura de adolescente, vamos morar debaixo da ponte. Não, Exato. agora a gente pensa diferente. Tem gente que acha que relacionamento é só, é só a gente estar apaixonado que vai dar tudo certo. E não é assim, né, gente? A gente tem que ter toda uma configuração, a gente tem que pensar em várias outras áreas e deixar ela mais madura, as áreas que a gente não é tão bom, né? E o relacionamento ajuda também Agora bastante. você tocou num ponto que eu acho que é crucial e fundamental. Uma das coisas da criança, do imaturo, é que ele não sabe ouvir não. Exato. É que você tem uma dificuldade imensa, porque, por exemplo, Deus, que é o nosso Pai, quando ele fez 10 mandamentos, todos eles começam com não. Sim. Não matarás, não roubarás. Ou seja, pra gente entrar na linha, né? Pra ter disciplina, né? Deus não tem nenhum problema em dizer não. E eu penso que a pessoa que é adulta, ela sabe ouvir o não e o sim da mesma forma. Certo. É claro que às vezes eu tenho expectativas dentro de mim e eu queria ouvir um sim. Ótimo. Claro. Eu acho que é isso que pega nos relacionamentos. A expectativa que a gente cria no outro, aí o outro sai daquele esquema que a gente criou. Exato. E faz o Agora o que te faz crescer mais? Um amigão que diz sim pra tudo, vamos pra todo lugar. Vamos lá da ponte, vamos. Passa a mão na cabeça. Vamos correr a 220 por hora pra ter uma emoção legal. Ai, é isso que te faz crescer? Ou aquele que coloca limites? Não. Não. O que coloca não parece um chato. Sim. Mas ele é maturo. E a pessoa que é madura é difícil, porque você tá na integridade, você tá no que é correto, segundo Exato. Deus, né? Exato. E quando você coloca isso para as pessoas, o psicólogo também tem muito disso, tá? A gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser um pouco duro para a pessoa conseguir se transformar e sair do padrão que ela veio de imaturidade naquele quesito, né? E se transformar. E isso é difícil, porque as pessoas estão acostumadas com um amiguinho que passa a mão na cabeça o tempo todo. Eu acho que o pastor tem muito disso, Exato. né? Aí você vai se aconselhar com quem? Com alguém que tem a sua idade, né? Tipo, que fala coisa pra você que você gosta. Eu acho que uma das coisas que são mais difíceis na vida que a gente precisa aprender é aprender a ouvir não. O não, ele não te diminui como pessoa. O não é uma negativa. Não é uma negativa, exato. Com certeza é um veículo de crescimento. Eu não estou falando aqui também do chato que fala não para tudo, entenda? Exato. Senão também ninguém aguenta, né? Agora, uma outra questão difícil que eu vejo na maturidade é o seguinte, é que quem é maduro consegue distinguir ou definir a imaturidade do outro, mas o imaturo não. Então, o imaturo não consegue enxergar. Quem amadureceu tem o dever ele é uma criança. de descer ao nível da criança como a gente desce. Agora, desde que a gente possa levá-lo a um nível superior, senão a gente morre junto, né? Exato. É que nem você começar a chorar junto. Se a pessoa vem chorar pra você, fala, Val, tá acontecendo isso. Se você chora junto, acabou. Você não auxilia, né? Exatamente.